1h51, de volta com o Gazeta Entrevista. Eu vou abrir um parênteses aqui rapidamente, diante da situação que foi exposta aqui pela telespectadora. Gostaria de saber se vocês não podem ir ao presídio para fazer uma reportagem sobre as visitas dos presos, que ficam horas e horas no sol quente, quando não é no sol, é na chuva. Muitas senhoras passam mal, gestantes, até crianças. É um desrespeito com a gente, que é família de preso, que é familiar de preso, né? Não tem bancos para nós, esperamos horas para entrar, em pé, no sol quente. Dia 18, quarta-feira, na parte da tarde, tem uma visita. Tem como mandar uma reportagem lá? Eu já faço aqui a sugestão para a chefia de reportagem, para os pauteiros aqui da TV Gazeta. Essa situação não é de hoje, né? Esse desrespeito não é de hoje. Infelizmente. Nós ainda não entendemos que a pessoa que foi condenada pela justiça, que está lá presa, a lei retirou dela o direito à liberdade, por uma série de motivos. Homicídio, estupro, roubo, sei lá o quê, assalto à mão armada, sei lá. Tem 1001 problemas ali dentro. Então foi retirado dessa pessoa o direito à liberdade. Os outros direitos estão garantidos. Ora, e os familiares das pessoas que estão lá presas, essas têm todos os direitos, inclusive a liberdade, ou sobretudo a liberdade. Então, não é razoável tratar um familiar desta forma. Qual é a justificativa? Não há justificativa. Então, isso aqui não é de hoje, não é um problema que foi criado na gestão de Gladson Cameli. Isso é velho. E nós, enquanto sociedade, imprensa, nós toleramos. Porque nós temos dificuldades de entender essa ideia de que foi retirado do preso apenas o direito à liberdade. Os outros direitos estão garantidos. Não é? O Código de Processo Penal precisa ser obedecido. Mas nós temos muita dificuldade de entender isso. Está feita a reivindicação. Espero que a equipe faça essa reportagem também. Eu acho que isso aqui é um assunto que nunca se esgota, tá bom? Eduardo Farias, vamos voltar aqui ao nosso pirão. Eu falava que a ciência acabou sendo exposta nesse processo da pandemia, não é? De repente, discutir método científico passou a ser algo muito comum. Isso é bom ou ruim? É bom, sempre que você faz uma amplitude, uma ampliação do conhecimento, é sempre bom. Agora, é perigoso, né? Principalmente que ela veio nessa esteira do negacionismo. Então, criou-se, na minha opinião, um discurso, uma narrativa paralela para criar um ambiente de uma falsa ciência. O que eu quero dizer com isso? Era muito comum, você deve ter visto isso, o telespectador de certeza, nos grupos de WhatsApp, aparecer lá o doutor fulano de tal, da Universidade de Nagajima, não sei de onde, com a teoria. Agora, isso não saiu em nenhuma revista científica de renome, como a Nature, Lancet, ou qualquer outras revistas mais comuns dessas que a imprensa também passou a popularizar o nome delas. Ele não era de nenhuma universidade de renome, né? Essa tese ninguém do meio científico conhece, então era uma coisa fake, que passava nos grupos de WhatsApp, passava a ser verdade. E esse era o assunto que ia para o boteco. Então, o cara dizia que a Covid podia transformar, a vacina podia transformar alguém em jacaré, virava verdade, porque o fulano de tal disse. Relacionando com AIDS. Então, nesse sentido, é ruim, é perigoso, porque a fonte não é correta, a abordagem não é correta, ela tem um viés de direção com interesse para atingir tal objetivo, que seria a negação da verdadeira ciência. Então, muito ruim isso. Agora, a gente precisa reverter isso. Pegar essa vontade que o povo está tendo de discutir ciência, discutir assuntos sérios, e dar conteúdos verdadeiros e conteúdos adequados para que as pessoas tenham acesso a isso, que eu sou extremamente favorável e eu acho que é importante. Quanto mais gente souber das coisas, melhor. Agora, retroceder dizendo que Terra é plana, que o Sol não gira em torno da Terra, esse negócio todo, aliás, que a Terra não gira em torno do Sol, essa coisa toda aí é maluquice. Mas, infelizmente, é o que... Olha só, boa tarde, Taan e Eduardo Farias. Aqui, a Nívia
ela está dando uma ampliada na nossa discussão aqui. Por que é tão difícil conseguir especialistas na rede pública do Estado? Por que o governo mostra tanta estrutura física e quase nada de resultados práticos de atendimento aos que acessam o sistema? O povo está morrendo e não recebe a confirmação de seus agendamentos. Abraços, Nívia Maria. Obrigado, Nívia, pela sua participação. E aí, Eduardo? Pois é, claro que eu não estou com nenhuma autoridade aqui de estar falando as coisas porque eu não sou governamental, né? Então claro. Eu não estou em nenhuma esfera de poder, embora que tenha vivido isso, e é sobre isso que eu vou falar. Isso não é um problema de hoje. Então, voltando ao que você disse... A falta de especialistas. O que você disse também, hoje, não é uma coisa do governo Gladys Camelim. Embora que esteja aí, ele é o responsável hoje, portanto tem que responder também. Mas não nasceu ali. Os nossos governos também tiveram isso. Agora havia uma preocupação de reverter isso. E isso eu vivi por dentro e posso dar o testemunho aqui. Se você for pegar a Faculdade de Medicina, que foi criada no primeiro governo do Jorge e depois... Não, nos dois governos do Jorge consolidou no Binho. Mas o Tião, como senador, jogou um papel muito importante e decisivo nisso. Se você for pegar a Faculdade de Medicina, se você for pegar as especialidades de residências médicas, que é onde você treina os médicos, nós chegamos a ter mais de 15 especialidades aqui no Acre. Ali na Fundação Hospitalar, na maternidade, desde cirurgia geral, a clínica médica, pediatria, ortopedia, infectologia, anestesiologia. Qual era essa ideia? A ideia era você ter esse profissional formado no Acre, aqui e que ele ficasse trabalhando aqui. E depois saísse até para subespecialidade, pneumologia, endocrinologia, como alguns até fizeram isso, neurologia, para você voltar e criar aqui um campo, um corpo de médicos que tivesse capacidades especializadas. Agora, isso isoladamente, isso foi feito, agora isoladamente isso não resolve o problema. Porque você precisa, quando esse médico voltar, você primeiro dá as condições de trabalho adequadas. Então você não pode pedir para um neurologista ficar atendendo com papel e caneta. Ele precisa ter instrumentos, ele precisa ter um bom campo de atuação. Você não pode pedir para alguém que é especialista de ponta ficar pedindo hemograma e exame de urina para poder dar o diagnóstico da doença dele. Então, recebendo R$9 mil também. Sem falar, e eu ia entrar nesse assunto, na remuneração. Porque não é fácil você se manter atualizado. Eu, com todo o sacrifício, procurei todos os meus congressos, os anos do congresso eu estou lá, tal, isso sai do meu bolso. Então, você precisa ganhar bem ou menos para poder bancar isso. E eu creio que todos os especialistas são isso. Para você comprar acessar hoje são revistas digitais, mas você precisa ter isso, você precisa estar estudando, você precisa ir para um congresso. Então, se você também não cria isso, só para concluir aqui rapidamente a resposta para a nossa telespectadora, você não fixa esse profissional. Então nós estamos perdendo, o Acre está perdendo, diria que todos os meses, especialistas para Bahia, para São Paulo, para um monte de canto, médicos que a gente forma aqui, que a gente especializa aqui e que vai para fora. Acreanos, filhos de acreanos, que estão indo morar em São Paulo, na Bahia, em Santa Catarina, porque aqui não tem as condições adequadas. E aí não passa só pelo salário, embora que também é importante, mas pelas condições de trabalho, pela perspectiva futura como especialista. E aí quem sofre é o povo, que continua na sua ausência. Então precisa criar esse conjunto todo. E aí o governo joga um papel importante. Importante se o governador se debruçar sobre isso, para tentar uma política de fixação do médico especialista, não só em Rio Branco, mas em cidades maiores, como Cruzeiro do Sul, Tarauacá, Brasilé, que também tem essa carência. Maior ainda. Aí, então, você destacaria as condições de trabalho e a carreira do médico. A carreira do médico. Seja atrativa, Seja atrativa, exatamente. Esse é um ponto. O Paulo, da Cidade do Povo... Só para concluir, e também a formação, porque nós estamos tendo residências sendo fechadas, entendeu? Dessas 15 especialidades... Já não sei se tem 10 hoje, quer dizer, esse levantamento eu não tenho aqui, porque esse assunto entrou muito rápido. Mas diminuiu bastante. Mas diminuiu, algumas residências não tem mais, me parece que a anestesiologia não tem mais, entendeu? Outras... Pediatria, por exemplo, tem? Pediatria ainda tem, creio que tem ainda. Pediatria. Mas como a comunidade sofre com falta de pediatra? Muito pediatra. Hoje é uma das especialidades de maior carência, entendeu? E de maior necessidade. Então é preciso não só fortalecer as residências médicas, valorizar o profissional, professor, o preceptor, valorizar o campo de estágio, quer dizer, você precisa ter campos de estágio. Então tudo isso faz parte de um grande arcabouço de ações para você ter, ao fim e ao cabo, o especialista ali atendendo as pessoas. Então não é uma coisa que... Uma vez eu estava fazendo uma entrevista com um colega teu
E eu estava traçando uma linha de raciocínio nas perguntas, que ele chegou quase que no final, ele falou, aí teve uma hora que ele chegou quase e apelou, ele falou assim, olha, o médico também tem uma família que precisa ter uma vida com algum conforto, e, enfim, não é porque eu sou médico que eu tenho necessariamente que tenho que ficar numa região isolada por conta de militância ou qualquer coisa do tipo. Eu tenho que ter uma cidade que ampare a minha família, etc. Então, assim, para os médicos que ficam em regiões isoladas, é preciso ter uma carreira, um plano de cargos e carreira. Esse é um sonho antigo. Exatamente. Se você vai para Santa Rosa como jovem, que recém-formado ou recém-especializado, mas você sabe que daqui a 3 anos você vai estar em Sena, depois você vai estar em Rio Branco. E um novo médico que está chegando vai para lá para te substituir e você cria a tua carreira e você vai crescendo. Isso é um sonho. Agora, é possível? Acho que é possível, desde que tenha decisão política de fazê-lo. Tem que ter política aí, tem que ter governo. O Paulo da Cidade do Povo. Eduardo, na visão do infectologista, você concorda que a falta de saneamento, em especial tratamento de esgotamento sanitário, auxiliou para o crescimento da pandemia? Olha, não no sentido do mecanismo da transmissão. Ele fala da pandemia da Covid, né? Creio que sim, né, Paulo? Em relação à Covid, sim. Não em relação ao mecanismo de adoecimento, porque o mecanismo de adoecimento da Covid, ela é por via respiratória, então contato de ambientes. Então independe da questão... Independe disso. Agora, quando a gente fala de outras doenças de veiculação hídrica, que está relacionado com o saneamento básico, no clássico que a gente conhece de água, esgoto, não tem. Agora, obviamente que as péssimas condições de habitação influenciaram muito isso. A gente via no pico da pandemia as pessoas morando dentro de um barraco, 4, 5 pessoas. Ali uma que pega, todas pegam, entendeu? Aquilo ali é um saneamento habitacional. Você precisava ter habitações dignas, adequadas para você. O paciente estava na tua frente. Eu fiz muito isso quando eu estava atendendo na ponta, na pandemia. Aí dizia, olha, mantém isolamento, se mantenha dentro de um quarto isolado, põe a máscara. Como, doutor? Minha casa tem cozinha, um quarto e uma cozinha. Mora eu, minha filha, tudo dentro do mesmo quarto. Separado por um lençol. Como é que nós vamos? Entendeu? Aí você tem que se quedar, né? Você diz, fazer o quê? Rezar para que Deus proteja essa família. Porque do ponto de vista de saneamento da habitação não tem. Então, nesse sentido, sim. Mas no sentido clássico do esgoto, da água, tudo não tinha a ver. Não, né? Não tinha a ver porque o mecanismo de transmissão é outro. Eduardo, eu teria outros assuntos, mas o nosso tempo acabou. Eu queria agradecer muito a tua participação aqui. Vamos ver se a gente encurta. Sim, eu que agradeço, que é sempre um prazer ser um entrevistador que permite com que a gente desenvolva muito o raciocínio. Que bacana, muito bom, Eduardo. Muito obrigado mesmo. Vamos para o intervalo e já voltamos com o Gazeta Entrevista.